Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. No encontro desse mês, nós vamos falar sobre as doações, tema escolhido por vocês. Doações são contratos unilaterais, gratuitos e formais. É um contrato porque assim determina a lei, em que eu tenho a transferência voluntária de bens ou vantagens de uma parte do doador para outra parte, o donatário, sem nenhuma contraprestação financeira. Daí o caráter gratuito das doações. Ela é formal porque as partes, para a efetiva transferência do bem, precisam seguir as formas previstas em lei, seja uma escritura pública ou um instrumento particular. A escolha entre os dois instrumentos vai depender da natureza do bem. Existe uma exceção que é a transferência por doação verbal. Ela tem que ser seguida da efetiva transferência do bem e ela só vale para bens de pequeno valor. Como a lei não concentua o que são bens de pequeno valor, tem um julgado do STF, do STJ, desculpa, que é utilizado para esse caso, que conceitua o pequeno valor, o bem de pequeno valor, como aquele em que não atrapalha o patrimônio do doador. Então, é muito importante colecionar documentos que mostrem esse pequeno valor, levando em conta o patrimônio do doador. Sobre as partes envolvidas, a gente tem o doador, que é quem faz a doação, e o donatário, que é quem recebe o bem. Ela precisa ser inter vivos. Eu não consigo fazer uma doação após a morte de alguma das partes. O doador, ele precisa ter plena capacidade civil e ele não pode ter a sua capacidade suprida pelo representante legal. Isso significa que aqueles que têm capacidade civil relativa ou incapacidade absoluta, eles não podem doar. O mesmo não acontece com o donatário, porque a capacidade dele pode ser sim suprida pelos seus representantes legais, bem como o seu silêncio pode ser considerado um aceite, se eu estiver tratando de uma doação pura e simples. Mas aí vocês vão perguntar, o que é uma doação pura e simples? É aquela tradicional, ela não tem encargo, ela não tem condição, é a efetiva transferência do bem do patrimônio do doador para o patrimônio do donatário. Existe ainda a doação com encargo, ou a doação onerosa. O doador, ele impõe o cumprimento de uma condição para que o donatário efetivamente receba esse patrimônio. Essa condição pode ser um benefício para o próprio doador, um benefício para um terceiro ou um benefício de interesse comum, como, por exemplo, a reconstrução de uma praça pública. As doações condicionais, por outro lado, elas dependem de um evento futuro e incerto para se concretizar, que é, por exemplo, a doação feita para um nascituro, para um bebê que ainda não nasceu. As doações periódicas são aquelas que acontecem de tempos em tempos, como se fosse uma espécie de pensão. Elas se extinguem, na maioria dos casos, com a morte do doador. A doação reversiva, que também é uma possibilidade prevista em lei, ela existe para que o doador tenha segurança de que, caso ele venha a sobreviver o donatário, que o bem doado vai ser devolvido ao seu patrimônio e não vai, portanto, fazer parte da herança do donatário. Por fim, nós temos as chamadas doações sem efeitos, que são as doações inoficiosas, aquelas, como a gente mencionou no testamento, que ultrapassam o montante da legítima e é considerado sem efeito só o montante que ultrapassa. E a doação universal, que é aquela doação do patrimônio total do doador, sem deixar nada para sua subsistência. É importante falar que na doação inoficiosa e em todas as doações em geral, você vai analisar se os critérios de validade para a doação foram cumpridos no momento da transferência do bem. É a mesma coisa que acontece quando a gente falou do testamento, mas no testamento, a transferência efetiva do bem, ela acontece pós-morte do testador. A doação, ela pode ser revogada, seja por ingratidão ou seja por não cumprimento de encargo. As doações revogadas por ingratidão, elas têm hipóteses previstas em lei e rolos de pessoas definidas em lei. As hipóteses em geral, elas tratam de ataques ou ofensas feitas diretamente ao doador, ao seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O doador tem até 1 ano da data do conhecimento do fato para entrar com uma ação de revogação de doação, e esse direito, ele não é transmitido para os herdeiros do doador e ele não pode prejudicar os herdeiros do donatário, senão para o limite do bem.
A gente tem que mencionar que as doações são irrevogáveis, são aquelas que são puramente remuneratórias e as onerosas com cumprimento de encargo, ou seja, o donatário já cumpriu a obrigação, então não existe possibilidade de reversão desse tipo de doação. A tributação que incide aqui é a mesma tributação que incide no testamento. É o ITCMD, que pode chegar até 8%, a depender do estado. No estado de São Paulo, são aqueles 4% que a gente já conhece, e ele incide sobre o valor de mercado do bem doado. Vale lembrar que a gente tem aquela isenção de até R$ 72.000 por ano. Esse valor é corrigido pelo valor da UFESP, então todo ano ele muda um pouquinho. No próximo encontro, que a gente vai ter na semana que vem, nós vamos falar sobre algumas opções de utilizarmos as doações como instrumentos de planejamento sucessório, temas mais controversos, como a promessa de doação e a sua validade, e um pouco de direito comparado com países como a Itália, os Estados Unidos e a Inglaterra. Eu espero vocês!